Programando as férias, apesar da recente queda da cotação do dólar nas agências de viagens de Taubaté, destinos brasileiros e países da Europa estão entre os mais procurados. Acesso liberado. Após 4 dias de interdição, tráfego de veículos é retomado no trecho de serra da rodovia dos Tamoios. Mas concessionária alerta para novos bloqueios em caso de chuva forte. Alerta para infestação do mosquito Aedes aegypti. Lorena e Ubatuba registram aumento no índice que monitora o número de larvas do transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Batalha em dose dupla, a difícil realidade dos pacientes com câncer, que além da doença também precisam lutar para ter os direitos respeitados. Benefícios garantidos por lei, mas que em alguns casos só são cumpridos com determinação da Justiça. Momento Rio Vivo, curso em São José dos Campos proporciona encontro dos amantes da natureza com feras da biologia. Virada cultural, encontro de gerações, fãs relembram os clássicos do rock nacional ao som da banda Titãs em Taubaté. Segunda-feira, 12 de novembro. O Band Cidade segunda edição começa agora. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Com a oscilação do mercado financeiro que resultou na disparada do dólar, muitos moradores da região que estavam de malas prontas para o exterior precisaram rever seus planos e mudar o destino. O sonho de conhecer os Estados Unidos, por exemplo, foi adiado e substituído por países da Europa financeiramente mais viáveis, mesmo com o euro mais caro em relação ao dólar. Em Taubaté, as agências de viagens sentiram uma mudança no comportamento do consumidor, que tem recorrido às promoções e a pacotes mais em conta. A Mirella está ansiosa para a primeira viagem internacional, daqui a 6 meses. Os planos iniciais eram Nova York, mas com o dólar oscilando, os Estados Unidos saíram do roteiro. No lugar, entraram 4 países da Europa. O tempo que eu ia ficar apenas uma semana, 15 dias nos Estados Unidos, em Nova York, eu fico 1 mês na Europa e viajo por vários países. E o valor saiu muito melhor. Essa mudança de perfil tem a ver mesmo com o dólar. A moeda norte-americana valorizou 12,32% no acumulado dos 10 primeiros meses deste ano, em relação ao real. No último pregão de outubro, fechou em 3,72 centavos para compra e o mesmo valor para venda. Em 2018, a cotação da moeda norte-americana oscilou entre R$ 3,13 e chegou a R$ 4,1957 no pregão em setembro. Na comparação com a cotação de fechamento do ano anterior, a moeda estrangeira subiu quase 41 centavos em relação ao real. Ficou mais caro viajar. O brasileiro vai ter que gastar mais reais para fazer uma mesma viagem. Ou seja, se em janeiro ele fosse fazer uma viagem em que custaria $1.000, talvez ele estaria gastando em torno de R$3.000, R$3.100. Hoje ele está gastando em torno de R$3.700, R$3.800. E como bem dito, né, no auge da sua cotação ele atingiu R$4,20, R$4 e alguma coisa, R$4.000, R$4.200. Então, para o brasileiro em específico que vai fazer essa viagem e gastar em moeda internacional, cada vez que há uma desvalorização, a viagem ou o passeio fica mais caro para ele. A tendência é de que esse dólar fique mais comportado sim ao longo do ano. Por quê? Teríamos uma equipe econômica anunciada. Pelo que nós estamos observando, não é uma equipe econômica que difere muito em pensamento da equipe que está aí. Ou seja, não haverá muitas surpresas. Com a oscilação da moeda norte-americana, o impacto no bolso do brasileiro é diário. Essa oscilação cambial para cima tem um impacto na vida do brasileiro muito forte. Por quê? Todos os produtos que são importados acabam sendo inflacionados. Eles acabam custando mais caro para ser adquirido. E com o dólar valorizado, a vitrine dessa agência já anuncia na fachada as opções mais em conta para o bolso do consumidor no fim do ano. Entre elas, América do Sul, os destinos brasileiros e tem também os destinos internacionais, como Estados Unidos. Só que as opções, elas vêm com descontos e promoções para não perder o cliente.
Além disso, as próprias companhias aéreas criam muitos atrativos. Vou dar um exemplo real para você que nós estamos vivendo hoje, né? Tem companhia aérea que você compra uma passagem, ganha segunda. Tem companhia aérea que você compra uma passagem que tem 50% de desconto no segundo passageiro. As pessoas estão se ajustando também, né? Às vezes a pessoa que vai para o exterior ficar 15, 20 dias, acaba se ajustando, ficando 10, 12 dias. Vai pegar um hotel de categoria mais superior, pega um hotel uma categoria mais inferior, ou seja, ajusta o seu orçamento àquela viagem internacional. E isso aí faz com que esse impacto do dólar, essa oscilação do dólar nos últimos meses, não tenha, a gente viaja não temos sofrido tanto em relação a essa questão do câmbio. No passaporte da Mirella, por enquanto, o registro da viagem para Nova York vai esperar um pouco. Só que os planos não param. Eu e uma amiga, a gente tem os planos de ir para 2020, para a gente ir para Nova York. A gente depois dessa viagem, a gente já vai começar a se programar para a próxima. Mas, a princípio, a gente vai deixar um pouquinho no armário, porque realmente não tem como. Após 4 dias de interdição, o trecho de serra da rodovia dos Tamoios foi liberado na tarde deste domingo. Mas a concessionária que administra a estrada pede aos motoristas que percorram o trecho com cautela. Por conta do feriado prolongado, quando cerca de 187 mil veículos devem acessar a rodovia, operários ainda trabalham nos reparos. O trecho de serra da estrada foi totalmente interditado na noite da última quarta-feira, inicialmente por segurança. Mas devido ao grande volume de chuva, foram registradas 23 ocorrências entre deslizamentos de terra e quedas de árvores e postes de energia elétrica. Ninguém ficou ferido. A concessionária Tamoios reforça que, se voltar a chover, a rodovia pode ser fechada novamente. Em Piquete, uma ponte que estava interditada por causa da chuva foi liberada, agora no final da tarde, apenas para veículos pequenos. Já a estrada vicinal do Benfica, onde foram registradas quedas de barreira, vai continuar parcialmente interditada. A Prefeitura tenta, junto ao governo estadual, recursos para a construção de um muro de contenção, mas até o momento o pedido ainda não foi atendido. E as chances de chuva diminuem na região e a semana segue com previsão de sol. Vamos aos detalhes da previsão no mapa. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, mínima prevista de 12, máxima de 21 graus. Chances de chuva em Jacareí, no Vale do Paraíba, máxima esperada de 30 graus. Em Putim, os termômetros ficam entre 20 e 31 graus amanhã. No Vale Histórico, mínima prevista de 19, máxima de 30 graus em Queluz. No litoral norte, Ilhabela e Ubatuba registram máxima de 29 graus. Hoje fez 30 graus em Cruzeiro. Nos próximos dias a temperatura segue estável. São poucas as chances de chuva por lá. Em Taubaté, mínima esperada de 19, máxima de 31 graus amanhã. De volta ao litoral, Caraguatatuba marca máxima de 31 graus nesta terça-feira. Em Caraguatatuba, no litoral norte, 4 famílias ainda estão desalojadas. Das 5 casas interditadas pela Defesa Civil por causa das chuvas, 3 foram liberadas, mas apenas uma das famílias decidiu voltar para o imóvel nesta segunda-feira. As outras 2 famílias decidiram alugar um novo imóvel e as demais ainda aguardam uma nova vistoria da Defesa Civil, que segue monitorando também as áreas de risco. Hoje todas as escolas tiveram aulas e também houve a retomada do transporte universitário. Um homem de 51 anos morreu atropelado por uma caminhonete hoje na Vila Piratininga, em São José dos Campos. Ele era funcionário de um serviço de despachante na cidade e estava trabalhando no momento do acidente. A vítima retirava o chassi do veículo para checar a numeração quando a caminhonete, como vemos aí nas imagens, começou a andar e passou por cima dela. Segundo a polícia, pessoas que viram esse incidente tentaram ajudar o homem, mas como o carro estava numa descida, foi praticamente impossível parar o veículo. Em instantes, no Band Cidade, resultado da análise de densidade larvária coloca cidades da região em estado de alerta para a infestação do mosquito Aedes aegypti. E ainda os direitos previstos na legislação para as pessoas em tratamento contra o câncer.
Saque do fundo de garantia e isenção do imposto de renda são alguns dos benefícios que o paciente pode ter acesso. Hora certa para você, agora pelo horário de verão, 6 horas e 59 minutos.